Esse é o Bora Geral na TVT, que na Grande São Paulo sintoniza no canal 44.1, sinal digital aberto. Estamos aqui para debater temas relevantes. Iniciamos hoje uma série para marcar o mês de novembro, mês da consciência negra. A nossa candidata para esse bate-papo é Matilde Ribeiro, professora, assistente social e ativista política. Atua nos movimentos negros e feminista. Foi a nossa ministra-chefe da CEPIR, Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial no governo Lula. Matilde, bem-vinda. A palavra é sua. Bom, muito bom estar aqui com vocês. Eu, estando em São Paulo, sempre gosto de circular, uma vez que há algum tempo moro fora, na região Nordeste, já morei na Bahia e atualmente em Fortaleza. Então, é bom voltar para casa. Você toca na questão, Matilde, das políticas de igualdade racial. E você aponta um pouco, eu falo do meu olhar, que você inicia esse processo a partir do momento da tua gestão, dá um passo muito grande nisso. E olhando a gestão, como é que está essa questão da transversalidade, como é que você vê essas políticas no momento atual? Eu me tornei ministra, Rafa, logo no início do governo Lula, né, em 2003, e peguei um processo em andamento bem interessante. O presidente Lula tinha acabado de criar a Lei 10.639, que obriga o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nos diversos níveis de ensino. E também já haviam duas universidades estaduais, a UNEB, na Bahia, e a UERJ, no Rio de Janeiro, que praticavam as políticas de cotas. E chegando em Brasília, eu e a professora Petronília, que era da Universidade de São Carlos, hoje ela está aposentada, ela fez o parecer sobre a implementação da Lei 10.639 e colou na defesa das cotas. Então, nós duas fomos as convidadas para participar da audiência pública interna na UNB, que aprovou a política de cotas. Então, foi o momento de juntar, né, a ação estadual, a ação federal e contribuir para a nacionalização do debate. Perfeito. Só aproveitando um pouco e falar, naquele momento ela também estava no Conselho Nacional da Educação. Foi pelo Conselho que ela fez o parecer, colocando as diretrizes para a implementação da Lei 10.639, né? Então, foi um processo bastante profícuo, né? A gente debatia essas duas questões de maneira colada e circulamos pelo Brasil com esse debate, encarando a reação raivosa das alas conservadoras nos diversos estados, mas principalmente o setor acadêmico, que era liderado pela professora Ivone Magui, da UFRJ, que era contra as cotas, né? Então, foi um processo em que a gente teve que tirar coelhos das cartolas aos montes para desmontar a visão conservadora que colocava as cotas e as ações afirmativas como opositoras à política educacional universal. E não é, né? Nós temos estudiosos, pesquisadores brilhantes no nosso campo que comprovam isso com números, com estratégias. Eu vou destacar 3 deles só para a gente ficar ligado nos caras. O Mário Teodoro, que é economista da UNB, o Walter Silvério, que é professor da Universidade de São Carlos e é também tem uma posição importante na coordenação do processo da tradução e da atualização da coleção História Geral da África,
né? A própria professora Petronilha, a Nilma Lino Gomes. Então, nós temos um time qualificadíssimo. Eu junto, né? Claro. Temos um time qualificadíssimo nesse debate. A Marinês Barbosa. Então, nós fomos juntando energia e eu não tenho dúvida em dizer, em alto e bom som, que as cotas, como uma das modalidades de ações afirmativas, elas mudam a fotografia da universidade brasileira, né? Hoje eu dou aula na Unilab, o nome é comprido, é quase um livro, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Traduzindo em miúdos, a Unilab foi criada pelo presidente Lula e é a principal universidade pública no Brasil que faz a relação entre a garantia das ações afirmativas, a educação étnico-racial e a relação com o continente africano. É uma missão maravilhosa dessa universidade. E lá na Unilab, 80%, somando estudantes, professores e técnicos, 80% das pessoas são negras, né? Então, é uma pequena África, né? Isso não apenas na Unilab. A Unilab é um caso específico, mas quando você olha para as universidades federais como um todo, ampliou em muito o número de pessoas negras. Até há 2 décadas, 3 décadas atrás, você entrava em qualquer universidade pública, vamos ter como exemplo a USP, aqui em São Paulo, você encontrava 3, 4 negros lá dentro, ainda correndo o risco de serem nigerianos, serem de outros países que não o Brasil. Eu tenho uma expressão sobre isso, de que no meu período lá na década de 70, os estudantes negros na USP cabiam numa Kombi. Pois é. Então, e hoje precisam de alguns caminhões e trens. Então, assim, mudou sim a fotografia. Caiu por terra a tese de que a inserção de estudantes negros levaria à queda da qualidade do ensino, até porque era errada essa tese, não são os estudantes que garantem a qualidade do ensino, o que garante é professores qualificados e bons programas educacionais, né? Que os alunos respondem a isso, sem dúvida, mas colocar a qualidade do ensino nas costas dos alunos é exigir demais de um momento em que eles estão lá para aprender, né? Então, pesquisas várias existentes no Brasil demonstram que os estudantes que entram pelas cotas, somando as demais ações afirmativas, têm uma tendência de ter nota igual ou superior aos que não são cotistas, né? Então, nós estamos fazendo a lição de casa em todos os níveis, né? E é importante que haja incrementação dessas ações, somando, como já falei, com a Lei 10.639. Você perguntou qual o estado da arte atual. Merece maior atenção. Né? Não temos dúvida de que muito tem sido feito, mas que tem que ampliar, porque nós temos um déficit histórico enorme, né? O movimento negro, eu tenho estudado isso, nunca deixou de trabalhar pela educação, desde a época da escravização, né? E aí, fazendo valer o que dizia o nosso saudoso Abdias, que o Abdias dizia assim, de que desde que os africanos, homens e mulheres, chegaram no Brasil e foram transformados em coisas, foram transformados em pessoas escravizadas, existe a luta por direito e justiça. Então, não foi nem você e nem eu que inventamos roda nenhuma, mas a luta é histórica, é secular, mas a educação sempre esteve no centro. Educação e trabalho foram 2 áreas que sempre estiveram no centro da luta do movimento negro, cutucando o movimento social, né? O sindicato, o partido e as ONGs. Então, nunca houve sossego em relação a isso por parte do movimento negro.
Eu estudei e fui funcionário da USP. Tá? Então, quando surgia o debate das cotas raciais nas universidades, aí entra o debate das cotas raciais e sociais. Eu falo de cátedra, né? Porque a USP nunca ela se interessou para garantir o maior acesso de alunos em todos os níveis. Quando se discute a questão das cotas raciais, ela traz no bojo a questão das cotas sociais. Então, o que ocorre concretamente? A democratização da sociedade, da universidade pública, ela se dá também nesse período. Então, a luta que nós desenvolvemos do movimento negro, do ponto de vista das cotas raciais, ela impulsiona uma questão que nós podemos falar, as cotas raciais e sociais, impulsiona o acesso dos alunos da escola pública às universidades públicas, que nós deveríamos efetivamente estar presente em todas elas. Né? Pois é, e tem as experiências dos cursinhos pré-vestibulares, que são belíssimas alavancas, né? E também, outra coisa, Rafael, é que a gente não pode fechar o assunto das cotas e das ações afirmativas apenas na educação. Né? Sim. A educação é, sim, uma grande alavanca, mas o ser humano precisa de muito mais do que educação. Né? Então, o debate e a aplicação das cotas e das ações afirmativas na educação tem impulsionado outras áreas, né? Eu tenho aqui na minha cabeça alguns exemplos que eu acho muito importantes de serem conhecidos. Vou citar uns 2 ou 3 exemplos. Também no início da gestão Lula, nós desenvolvemos um trabalho muito interessante com a FENATRAD, a Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas no Brasil. Falo trabalhadoras, não que seja exclusivo de mulher, mas a mulher é maioria. E na maioria são as mulheres negras. Né? Então, nós montamos, em conjunto com a FENATRAD, com o protagonismo da FENATRAD, um programa chamado Programa Doméstico Cidadão, que tinha 4 elementos. Era elevação de escolaridade, formação política, valorização da categoria e políticas públicas. No quesito políticas públicas, as empregadas domésticas, escolheram habitação, com uma discussão bem interessante, que a sociedade não se apropria dela. Elas questionam o quartinho da empregada, sim, que é similar à senzala. Sim, né? Sim. Fica dentro da casa, mas é a parte da casa, e lá é o único espaço que é só dela, e ela tem pouco acesso a esse espaço, porque trabalha muitas horas por dia. Né? Então, nós construímos conjuntamente uma proposta de habitação popular para as empregadas domésticas, colando a Minha Casa Minha Vida. E aí, lá na Bahia, no governo Jacques Wagner, foi conquistado por elas, dentro de uma das vertentes do programa Minha Casa Minha Vida, um condomínio, chama-se Condomínio 27 de Abril, que é o Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas, e é um condomínio inteirinho ocupado por empregadas domésticas, com programas culturais, com programas de capacitação dentro do próprio condomínio, né? Uma experiência belíssima que tem que se pulverizar pelo Brasil. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Um outro exemplo eu encontro também na área habitacional, que foi no Maranhão eu fui fazer uma visita lá no Maranhão, e numa ação conjunta entre governo e sociedade civil, e fui levada a conhecer um bairro chamado Liberdade. Era palafita, né? E uma coisa horrorosa eu vi lá, assim, condições de moradia super decadentes, o lodo por baixo das casas, as crianças sem quintal, brincando no lodo. Eu saí de lá assim, sem ar, né? E aí eu procurei o Ministério das Cidades
E junto com o Ministério das Cidades, nós montamos uma ação conjunta com o governo do estado do Maranhão de revitalização da comunidade Liberdade, que era uma favela em Palafitas. E esta comunidade era remanescente de Alcântara, considerando o BO lá de Alcântara, né, o conflito entre a base de lançamento de foguetes, que todo país tem que ter um lugar de defesa, né, considerando essa necessidade, mas a base chegou depois do Quilombo e tomou o espaço do Quilombo. Então, os quilombolas começaram a procurar saídas, né, e foram parar em grande número nesse bairro Liberdade, né? Então, a revitalização do bairro Liberdade gerou não só uma melhoria da condição de vida para quem morava naquela localidade, isso aconteceu entre 2006 e 2008. Melhorou a condição de vida, mas também agregou valor, né, no entorno, revitalizou uma grande área do Maranhão, impulsionada pela luta dos quilombolas e da comunidade negra. Eu acho, né, Matilde, falando de essa demarcação dos territórios com esse nome de liberdade, né? Lembra também o que nós enfrentamos aqui em São Paulo, que é o bairro da Liberdade, que vem a partir do ato do Chaguinhas, do ponto de vista de falar, de dar o grito de liberdade. Então, sempre processos, e lá quilombolas expulsos do seu espaço, também estabelece no seu território esse nome de liberdade. É importante discutir esse conceito de liberdade. E por meio da luta chegam e fazem a diferença. Sim, né? Sim. O último exemplo que eu quero citar, a gente tem vários, mas minha paixão, Quilombo, né? Quilombo foi o núcleo da minha intervenção como ministra e continua sendo até hoje. Eu continuo de maneira voluntária trabalhando com os quilombos por meio da CONAC, a Coordenação Nacional de Quilombos do Brasil. Então, olha, veja só o potencial organizativo que nós temos e que a sociedade não reconhece, né? Quando o presidente Lula delegou a mim coordenar a política de quilombos, eu, como urbanoide, né, que sou, me tornei, né? Eu nasci na roça, mas me tornei urbanoide. Eu nunca tinha ido a um quilombo. Eu já tinha lido sobre, via os nossos processos organizativos, eu já conhecia lideranças, mas eu nunca tinha ido a um quilombo. Logo, eu não tinha conhecimento daquela realidade, né? Quem impulsionou o processo, juntamente comigo, foi a CONAC, através da representação de vários quilombolas que passaram a compor o grupo de estudos e intervenção nessa área, liderado pela CEPIR, né? E em 6 meses, Rafa, o primeiro quilombo que eu fui foi Mata Cavalo, no interior de Mato Grosso, né? Perto de Cuiabá. Foi em 6 de maio que eu fui no quilombo, de 2003. E no dia 20 de novembro nós lançamos a Lei 4887, que rege a política de quilombo até hoje, e também o programa Brasil Quilombola, que agora mudou de nome, mas a estrutura se mantém, que a base é esse decreto, que agora chama-se A Quilomba Brasil. Então, veja só, vale o que a Nilma Lino Gomes fala em relação ao movimento negro educador, né? Nós, governos, não éramos zerados de conhecimento, porque tinha a Fundação Cultural Palmares, que já vinha trabalhando com quilombo, mas estava começando uma nova gestão federal com um novo organismo para a igualdade racial. Então, se nós não tivéssemos
colado no conhecimento histórico dos quilombolas, não teríamos condição de, em 6 meses, produzir um decreto tão potente, que continua até os dias atuais, e uma política voltada a essa comunidade, né? Então, a valorização do processo organizativo dos negros e negras pelo Brasil afora, nos seus vários formatos, é também uma ação afirmativa, né? E potencializa ambos os lados, né? Hoje em dia, nós tivemos perdas em relação às ações voltadas às políticas de quilombo, que passou por Temer, passou por Bolsonaro e chegou quase que zerado no Lula 3, né? Mas há um acúmulo de conhecimento hoje, tanto por parte do governo e de lideranças. Nós nos tornamos gestores públicos também, né? Diversas lideranças do movimento negro. Então, há uma somatória entre essas 3 formas. O movimento social, nós, ativistas como gestores, e as estruturas de governo. É claro, precisa azeitar? Precisa, mas histórico tem, né? Então, nesse sentido, a gente pode afirmar, Matilde, a importância dos observatórios, né? Um pouco que nós estávamos já tocando nesse assunto. Então, como você vê a questão de construção de um observatório aqui em São Paulo de políticas públicas de promoção da igualdade racial? Nós temos, dentro desse acúmulo, particularmente, não com esse nome, observatório, mas eu participei de um processo que deu samba, né? Lá atrás, quando nós iniciamos a gestão no governo Lula, em todo o Brasil tinha só 36 localidades que tinham políticas de igualdade racial, em 5.500 e tarará de municípios, né? Isso foi numa crescente. Hoje, na estrutura do governo federal, tem o Planapir, né? O Plano Nacional de Política de Igualdade Racial, e o Sinapir, o Sistema Nacional de Política de Igualdade Racial, que, quando a gente fala de sistema, o que a gente mais conhece é o SUS, né? Nós brasileiros, que tem 30 anos e ainda tem muito por fazer, né? Mas é um sistema referência não só interno, mas também no exterior. Então, o Sinapir pode ser entendido como um observatório, né? O Sinapir e o FIPIR, cujo foco é o trabalho dos gestores em âmbito nacional, e eles precisam estar coligados, precisam entender de legislação, precisam partilhar as experiências, né? Inclusive, o Ministério da Igualdade Racial, nesse mês de outubro, fez um grande encontro dos gestores que atuam nessas frentes. Eu estou citando isso como exemplo para falar do observatório, né? Eu estou bem feliz com a ideia, né, de que vai ser votado aqui em São Paulo amanhã uma lei sobre um observatório municipal. É muito importante, né, que tenha este observatório, porque as políticas de igualdade racial, embora elas não sejam... já estão indo para a 3ª década no Brasil, elas sofrem altos e baixos, né? E as referências não são trocadas de maneira ampla, né? Nós temos no Brasil a figura do Abdias do Nascimento, que foi o primeiro gestor de igualdade racial no início dos anos 90, no Rio de Janeiro, no governo Brizola, né? O Brizola deixou um grande ensinamento para nós, né? Vira e mexe a gente vê frases dele nas redes, dizendo assim, que enquanto nós estamos brigando entre nós esquecemos de brigar com os nossos principais inimigos, né? Que são os capitalistas, são os defensores do agronegócio, etc. E em relação à igualdade racial, um dia eu fui conversar com o Abdias, logo depois que a CEPI foi criada, foi a primeira pessoa com a qual eu fui conversar. E aí o Abdias, ele já tinha 90 anos na época, né? Eu tinha 42 quando eu fui ministra, ele 90. Aí ele falou assim: menina, não se faz omeletes
sem quebrar ovos. Quer dizer, ele me deu um grande ensinamento de que eu encontraria conflitos, barreiras pelo caminho. Eu demorei para entender, mas o recado era esse. A visão que ele passou era essa, né? E aí, por que eu estou falando disso? Porque nós precisamos ter grupos preparados envolvendo parlamentares, movimento social, especialistas, ativistas, para ter uma dimensão do que é isso que nós estamos construindo, né? Que show da Xuxa é esse, né? Onde a gente quer chegar com a construção das políticas de igualdade racial? Eu não tenho dúvida que nós queremos chegar num patamar de igualdade, né? Entre as pessoas, independente das suas histórias de vida, cor, raça e até projeções de futuro. Nós precisamos ter um patamar comum para que o jovem negro não seja alvo da polícia e fora do mercado de trabalho, fora do sistema educacional, o jovem negro tem que ter direito tanto quanto os demais, né? O branco, o asiático, os indígenas também estão no mesmo esquecimento histórico dos negros, né? Então, com estas experiências já em curso e com criação de espaços de monitoramento de políticas públicas, nós vamos continuar tendo condições de cutucar o Estado brasileiro, porque não é governo pura e simplesmente, né? Nós vivemos no Brasil, no mundo também, nós vivemos a condição de alternâncias de governo. Então, é preciso que nós tenhamos uma condição de manter uma inteligência ativa no que diz respeito à defesa das igualdades raciais, porque os ataques eles são históricos e vão continuar, né? Perfeito. Então, o observatório cumpre com esse papel, do meu ponto de vista. Obrigado, Matilde. Obrigado por estar aqui, por trazer a sua experiência e espero que os nossos companheiros e companheiras da TVT aprendam com isso e se fortaleçam na nossa luta. Muito obrigado, Matilde. Estou disponível para conversa. Até a próxima, pessoal. Até o próximo momento nosso.